Olá! Estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido na Rádio Voz de Amor, a sintonia do adorador. Os programas você vai escutar na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, às 7 horas da manhã. E as reprises você vai assistir no youtube.com/clica aqui não. A playlist vai estar denominada Respondendo sobre as Escrituras. Até mesmo no Facebook você pode assistir as reprises no facebook.com/respondendo sobre as Escrituras. E lá mesmo no Facebook você pode colocar a sua pergunta. Você tem alguma pergunta ou até mesmo uma sugestão? Pode nos enviar lá mesmo no Facebook. Também você pode enviar suas perguntas no WhatsApp. O telefone é 16 99299 9452. Novamente, 16 99299 9452. Meu nome é Rafael Leonessa e é uma satisfação poder esclarecer as suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, estou com ele. Quem é você? Meu nome é José Odair e estou muito feliz por poder compartilhar a palavra de Deus com todos os nossos ouvintes. José Odair, é uma pergunta que nós vamos responder neste programa e provavelmente nos próximos 2 programas. A pergunta é em relação à Trindade. A Trindade é realmente bíblica? Porque nós vemos que é de uns anos para cá, né? Não de uns anos para cá, mas de uns séculos para cá, se tornou muito comum certos grupos perguntarem sobre a Trindade. Onde está a Trindade na Bíblia? Onde está a palavra Trindade na Bíblia? A Trindade é uma heresia e etc, etc e tal. Agora é o seguinte, realmente a Trindade é bíblica? A Trindade está na Bíblia? O termo Trindade está na Bíblia? E essa pergunta nós vamos responder nesses próximos programas. Antes da resposta, vamos falar com Deus. Santíssimo Deus, nós estamos aqui neste momento com o intuito de estudar a Tua Palavra, abrir as Escrituras e dela retirar ensinos preciosíssimos para nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos ilumine, nos abençoe para que possamos conseguir explicar de forma que as pessoas entendam com facilidade esse assunto tão importante das Escrituras. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Então, José Odair, por vários anos, né, trabalhando aqui com apologética no YouTube, e eu tenho recebido essas perguntas. As pessoas têm dúvidas. Aparentemente, era para ser assim, a doutrina da Trindade era para ser uma doutrina bíblica, saudável, onde nós abrimos a Bíblia ali e vemos claramente a Trindade. Porém, de uns tempos para cá, pessoas que até com bastante conhecimento bíblico têm dito que a Trindade não é bíblica. Jesus Cristo não é Deus, Espírito Santo não é Deus e por aí vai. Aí eu te pergunto, a Trindade é bíblica ou não? Se uma pessoa não crer na Trindade, há condições dessas pessoas ser salva? Tem jeito de ser salvo sem crer na Trindade? Através dos tempos, o cristianismo enfrentou várias heresias. E graças a Deus, em enfrentando essas heresias, esses falsos ensinamentos, o cristianismo produziu literatura, produziu grandes pensadores do ambiente cristão. Então, Deus usou essas falsas doutrinas, essas heresias, para que o cristianismo se fortalecesse mais ainda. E para explicar essa questão da Trindade, é necessário que nós estudemos na história como que esse assunto se desenvolveu e como os cristãos combateram este assunto. Como nós falamos, através da história, o cristianismo enfrentou várias heresias. Uma das primeiras heresias que os cristãos enfrentaram, e eu vou falar sobre isso porque a questão de não crer na divindade do Senhor Jesus ou na Trindade, ela nasce nesta heresia chamada gnosticismo. Então, desde os dias dos apóstolos, esta doutrina que surgiu entre os cristãos foi combatida por eles e nós podemos encontrar ali nas cartas do Novo Testamento Paulo combatendo esta heresia e também João combatendo esta heresia. E esta doutrina chamada de gnosticismo, ela trazia vários ensinamentos estranhos, e nós vamos apenas resumir algumas coisas que a Bíblia combateu. Como por exemplo,
eles acreditavam que a matéria é totalmente má e que o espírito do outro lado é bom. Então o ser humano vivia nesse dualismo entre a matéria que é má e o espírito que era bom. Então existiam correntes dentro desta falsa doutrina dos gnósticos que dizia: olha, se a matéria é má, então você tem que ser muito rígido com seu corpo, ser muito duro com seu corpo e trazer muitas privações para o seu corpo. E este erro estava atrapalhando a vida dos cristãos ali na cidade de Colossos. E quem evangelizou aquela cidade? Foi um homem chamado Epáfras. E o que acontece? Ele, tendo enfrentado esses problemas, ele vai até Roma, onde o apóstolo Paulo está preso, e vai a Paulo e conta tudo o que está acontecendo. Então nós temos a carta de Paulo aos Colossenses, que ela é escrita para combater alguns ensinamentos que nós encontramos ali na igreja de Colossos. E o apóstolo Paulo vai lidar com essa corrente do gnosticismo, que dizia que você tem que ser rígido com o seu corpo e tem que dar muitas privações ao seu corpo. Eu vou destacar um texto que está em Colossenses capítulo 2, versículo 16, que diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem a sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuadas sem motivo algum em sua mente carnal, não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligaduras, cresce o crescimento que procede de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está combatendo esta ala do gnosticismo que pregava esta rigidez ao corpo e você se abster de várias coisas, provocando então sofrimentos ao corpo. E Paulo escreve esta parte dizendo que ninguém deveria julgar as pessoas por comida ou bebida, ou dias de festas, né? Mais para frente, o apóstolo Paulo fala de preceitos humanos, onde ele fala no versículo 20 seguinte: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseeis isto, ou seja, não pegue, né? Não prove aquilo, não toques naquilo outro, segundo preceitos de doutrina dos homens, pois todas essas coisas com o uso se destrói. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo ou de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então você está vendo aqui o apóstolo Paulo fazer um combate contra esse tipo de ensinamento que pregava um rigor muito duro para com o corpo. Agora, tinha a outra área do gnosticismo que pregava: já que o corpo é mau, então você deveria entregar o seu corpo aos prazeres, entregar o seu corpo a toda a luxúria e todas as paixões da carne. Mas, como nós falamos, existia muitas coisas que os gnósticos ensinavam. Uma das coisas era dizer: já que a matéria é má, então o Senhor Jesus ele não encarnou. Então o Senhor Jesus não veio em carne. E eles pregavam que Jesus tinha a aparência de um homem, mas de fato ele não era um homem. O que ficou conhecido na história como o docetismo, né? Jesus ele tinha a aparência de um ser humano, mas de fato ele não era um ser humano. E o apóstolo João combateu esta heresia no capítulo 4 da sua primeira carta. Então, 1 João, o capítulo 4, versículo 1 a 3, ele diz o seguinte: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, qual é o pano de fundo? O pano de fundo é o gnosticismo, que afirmava que Jesus não encarnou, porque a carne é má. E o versículo 3 diz: e todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, presentemente já está no mundo. Então, nós temos visto que essas falsas doutrinas fizeram com que os cristãos produzissem literatura. Agora chegamos à questão da
trindade, né? A palavra trindade, ela não está na Bíblia, mas ela descreve um ensinamento bíblico. Os cristãos adotaram esta palavra, criada por um cristão chamado Tertuliano, do 2º século. Eles usam essa palavra para descrever um ensinamento bíblico. E o que acontece? Desde o 2º século, cristãos como Tertuliano, já citado, Irineu de Leão, Justino, o Mártir, eles defendiam o fato de o Senhor Jesus Cristo ser Deus. Eles defendiam que o Senhor Jesus Cristo é da mesma essência do Pai. Mas, já no século IV, surge uma controvérsia na cidade de Alexandria, entre dois líderes da igreja ali de Alexandria. Um chamado Alexandre e o outro chamado Ário. Alexandre, ele defendia aquilo que Tertuliano, aquilo que os cristãos mais antigos defendiam. Ele defendia que Jesus Cristo é Deus da mesma essência do Pai. Ele defendia que Deus é um, mas que se manifesta em 3 pessoas. Mas o bispo Ário, ele começou a pregar de uma forma diferente. Ele primeiramente começou a falar de algo que é conhecido como subordinacionismo, que o Senhor Jesus Cristo era subordinado ao Pai e que ele era um Deus menor. Então, Ário, ele difundiu esse tipo de ensinamento e o clima foi esquentando entre Alexandre e entre Ário, de tal forma que aquilo se esparramou por todo o mundo cristão e era necessário que uma resposta existisse. Mas lembre-se que a origem disso está lá no gnosticismo. E Ário trouxe isso lá do gnosticismo para o século IV e começou a pregar isso. Isso inflamou toda a igreja e a igreja precisava de uma resposta. O que acontece é que naquela época governava o mundo um imperador chamado Constantino. E Constantino queria a igreja unida. E ele não queria divisão na igreja. Ele não tinha interesse em doutrinas, ele não tinha interesse que a verdade viesse à tona. O grande interesse deste imperador era que os cristãos fossem unidos. Então, para resolver este problema, foi convocado um concílio, um grande concílio para a cidade de Nicéia, que aconteceu no ano de 325, onde vieram 318 bispos do mundo inteiro para resolver essa questão. E lá neste concílio de Nicéia, quando eles ouviram os ensinamentos de Ário, o que acontece foi que isso foi totalmente refutado. E no ano 325 a igreja se voltou contra o arianismo e repudiou essa doutrina de dizer que o Senhor Jesus é um Deus, mas é um Deus menor e que ele é subordinado ao Pai. E a igreja refutou isso e não abraçou essa ideia. O problema é que mesmo o resultado deste concílio de Nicéia ali no 4º século ter sido favorável à divindade do Senhor Jesus e favorável à Trindade, um pouco mais para frente, o próprio imperador Constantino, influenciado por sua irmã, ele abraça a fé ariana. E o arianismo, que poderia ter sido destruído no concílio de Nicéia, começa a crescer. E muitas partes do mundo, as pessoas começam a abraçar a fé ariana, que é defender que o Senhor Jesus é um Deus menor. E a tal ponto que Jerônimo, ele disse que o mundo, Jerônimo que viveu no século IV e que é conhecido por ter traduzido a Bíblia para o latim. Jerônimo chegou a afirmar que o mundo esteve prestes a acordar ariano, ou seja, quase que o cristianismo se volta para defender que Jesus Cristo é um Deus menor. Mas Deus levantou um homem chamado Atanásio, que substituiu Alexandre como bispo na cidade de Alexandria, e este homem lutou contra o império e lutou contra a maioria, e este homem defendeu a divindade do Senhor Jesus, foi um instrumento de Deus, e por fato da sua luta, ele foi banido 5 vezes, né, pelo imperador, foi mandado para os lugares mais remotos do império para ficar ali isolado, mas sempre voltou. E Deus usou este homem para defender a fé verdadeira, e graças a Deus ele é conhecido na história como campeão da fé nicena. A igreja abandonou essa doutrina ariana
né, a grande maioria da igreja, e abraçou a verdade. Jesus Cristo é Deus, em essência com o Pai, e Deus é um, mas se manifesta em 3 pessoas. Resumidamente, aconteceu isso na história. É isso aí. Aí, a partir então desse momento, a igreja então se torna trinitariana, porque antes ela já era trinitariana, no sentido de que via Cristo como Senhor, né, como Kyrios, como governador, como imperador, como o próprio Deus. Nós vamos mostrar daqui um pouquinho também vários documentos, né, vários textos bíblicos, onde provam que Cristo também ele é tratado como Deus, não como um Deus ou como um pequeno Deus. Então, como José Aldair citou, a igreja primitiva via sim Jesus Cristo como Deus. A partir do momento em que teólogos, com suas próprias concepções, com suas próprias ideias, transformaram Cristo em um pequeno Deus ou em uma pessoa comum. Essa ideia foi disseminada na história. Os concílios cortaram essa ideia, essa heresia, mas aos pouquinhos ela foi penetrando novamente na história, por pequenos grupos. Aquela velha ideia de que sempre a minoria esteve certa. Então, com essa ideia de que a minoria sempre está certa, tá vendo? A maioria crê nessa heresia da Trindade. Isso é uma heresia. Nós que cremos que existe apenas um Deus, nós somos monoteístas. E depois nós vamos mostrar que as pessoas que creem na Trindade também são monoteístas. Nós cremos que existe apenas um Deus. Então, aos poucos, essas heresias foram penetrando na história. Nós podemos citar várias seitas que não creem na Trindade, existem várias. Uma delas, para vocês terem uma noção, que não é muito comum no Brasil, a Ciência Cristã, que ela foi fundada por Mary Baker em 1979, ela disse que Jesus Cristo é uma ideia da divindade. Ele não é um próprio Deus. Então, vários grupos vêm trazendo, então, essas heresias. Jesus Cristo não é um Deus. Ele é apenas uma figura da divindade. Ele é uma representação da divindade. E eu vou pedir novamente licença para vocês. Eu vou citar aqui seitas, né, ou grupos, ou outros grupos que ensinam que Jesus Cristo não é Deus, né, como nós citamos aí em outros vídeos. Hoje nós conhecemos, em nossa atualidade é muito comum você se deparar aí com testemunhos de Jeová. As testemunhas de Jeová ensinam que Jesus Cristo não é Deus. Ele é uma divindade, mas ele não é Deus. Como esclarecer isso? Eles tentam. Eles vão diminuir a pessoa de Cristo. Aqui na apologética é chamada de cristologia defeituosa. Eles não conseguem nem explicar, peraí, se Jesus Cristo é uma divindade, então ele é Deus. Não, ele não é Deus. Existe apenas um Deus. Ué, mas nós ensinamos que existe apenas um Deus. Mas Cristo é Deus ou não é? Então o que acontece? As testemunhas de Jeová ensinam isso, mas não ensinam porque foi algum teólogo que aprendeu assim. Isso veio antes das testemunhas de Jeová, com os adventistas do sétimo dia históricos. Eles ensinavam que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, e não o próprio Deus. E esse jogo de palavras não é um mero jogo de palavras. Filho de Deus é apenas um ser criado, na concepção dos adventistas do sétimo dia. Para vocês terem uma ideia, hoje os adventistas do sétimo dia creem na Trindade, mas antes não eram assim. Então eles mudaram a sua doutrina. Porém, quando Charles Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, estudou ali nos porões dos antigos adventistas, ele aprendeu com os adventistas históricos que Jesus Cristo é um ser criado. Ele é o Filho de Deus e não o próprio Deus. E a partir daí, várias seitas vieram ensinando que Jesus Cristo ele é um ser criado, não o próprio Deus. Então essa heresia que começou lá atrás com o gnosticismo, não conseguindo assimilar ou entender que como que uma humanidade pecadora traz o Messias homem sem pecado. Então peraí, Jesus ele é um homem criado em pecado, porque se ele nasceu como homem, ele automaticamente é pecador. E essa dificuldade de entender o plano de salvação, como nós tratamos aí nos programas passados, e até mesmo a pessoa de Cristo, faz com que, em uma lógica humana, um raciocínio, fazem com que Cristo se torne um mero humano, e não o próprio Deus. Apenas acrescentando que nós
falamos que no tempo em que Deus usou Atanásio para, através dos seus estudos, dos seus esforços, da sua luta, vencer o arianismo, o que aconteceu é que, no tempo em que grande parte do cristianismo era ariano, eles mandaram missionários para fora do Império Romano. E essas pessoas que foram evangelizadas por esses missionários arianos se converteram, abraçaram a fé ariana. E quando o Império Romano cai, os bárbaros começam a invadir o Império Romano, o que eles trouxeram de volta para dentro do ocidente do Império Romano? Trouxeram de volta a fé ariana para dentro do Império Romano. É por isso que nós vemos, e grupos arianos continuaram, e é por isso que nós vemos essas coisas chegando até os dias atuais. Mas isso tem início bem lá atrás, já no gnosticismo, depois passando principalmente por Ário, e já foi rebatido pela igreja. Os pais da igreja refutaram essa ideia, colocaram ela no nível de blasfêmia, e ela não pode ser considerada menos que isso, porque isso é uma heresia destruidora, isso é uma blasfêmia contra a pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E em reforçando a divindade da pessoa do Senhor Jesus, nós vamos pensar até que ponto Deus foi para nos redimir, e meditar certinho o valor daquele sangue que foi derramado na cruz para apagar os nossos pecados. Não é nada mais e nada menos do que o sangue do próprio Deus encarnado que foi derramado ali na cruz. Este foi o preço pago pelas nossas iniquidades. É isso aí. Então a gente vê que na igreja primitiva, antes de fechar o cânon, os discípulos criam que Jesus Cristo era o próprio Deus. Ali no primeiro século, a carta de Plínio a Trajano, Plínio vai escrever que aqueles cristãos adoravam Jesus como um Deus. Então é uma prova de que não foi no Concílio de Nicéia que foi criada a Trindade. Talvez o termo ou a sistematização do ensino. Porém, Cristo como um Deus, nós vemos tanto na Bíblia, tem vários textos e nós vamos mostrar para vocês nos próximos estudos, mas a igreja primitiva já creu sim na Trindade. Não sistematizado, não como um ensino teológico, mas Jesus era um Deus. Deus era o Deus, Jesus era um Deus. O que a sistematização fez foi tentar resolver essa questão. Como que Jesus é um Deus e a religião é monoteísta? Como é que funciona isso? E é uma dificuldade dos opositores a essa doutrina entender isso aí. É chamado de coisas estranhas. Como assim? Se a religião é monoteísta, como que duas pessoas podem ser Deus em uma religião monoteísta? É uma dificuldade entender isso. E a dificuldade dessas pessoas entenderem isso porque normalmente elas perderam seu senso crítico. Eu acho que todo cristão, vocês que estão escutando a gente, todas as pessoas devem ter um senso crítico. Devem ter condições de estudar alguma coisa e analisar. Então tudo que nós estamos falando, vocês devem fazer uma crítica, vocês devem procurar nas escrituras, vocês devem estudar na história se é verdade. E essas pessoas acabaram porque estão em alguma religião ou foram doutrinados por algum religioso que não creu na Trindade. Elas perderam esse senso crítico e é difícil você ensinar uma coisa complexa como a Trindade para uma pessoa dessa. E a Bíblia ensina que algumas coisas não foram reveladas para um homem. Deuteronômio 29, não é? 29. Isso aí. E, então, tem algumas coisas que são encobertas. Porém, a Bíblia revela, mas nós não temos condições de explicar tudo, né? E por essa dificuldade, grupos preferem, então, não crer nisso. Nós não cremos nisso. É uma doutrina estranha. Eu tenho um pouco de experiência em debater com testemunhos de Jeová, no sentido assim de conhecer o que eles aprenderam, por que eles creem assim. E José Aldair, se você tiver experiência, não sei se você já teve, de debater com vários testemunhos de Jeová, por exemplo, você percebe que eles têm a resposta pronta. Você vai falar sobre a Trindade, vai citar um versículo, eles já têm uma resposta pronta. E normalmente uma outra pessoa vai responder igualzinho. Por exemplo, você pega lá Gênesis capítulo 1, verso 2. O Espírito pairava sobre as águas. Essa foi uma experiência de um amigo meu, estudante de hebraico. Ele iria explanar sobre aquele versículo e ele já recebeu um corte falando assim, esse texto não mostra a Trindade. Então assim, ele nem expôs ainda o que ele pensava e a pessoa então já corta e já diz, esse texto não mostra a Trindade. Então assim, ele já tem as respostas prontas. Porém, a própria literatura das Testemunhas de Jeová, vamos citar eles como exemplo, porque é a maior religião hoje
que ensina que Jesus não é Deus, tá? A literatura deles vai ensinar que no primeiro século a igreja já via Jesus como divindade, sim, e também a própria tradução deles, depois nós vamos falar melhor sobre isso, a própria tradução deles trazem muitas vezes Cristo sendo adorado. Depois eles mudaram a tradução e colocaram como recebendo homenagem. Então Jesus foi homenageado, não foi adorado, tem diferença. Eu vou ler aqui uma literatura que é da Testemunha de Jeová. Primeiramente vamos ler um texto bíblico, Isaías 40, 18. A quem, pois, fareis semelhança a Deus? Ou com quem o comparareis? Isaías está mostrando aqui que Deus não pode ser comparado. Não é fácil você entender Deus plenamente. Como que você vai conhecer perfeitamente a Deus? Tem possibilidades, Helder? Não, Deus é infinito, a nossa mente é finita. Aí é que tá. As Testemunhas de Jeová dizem que, pela lógica, a Trindade não existe. Aí você citou uma coisa interessante. Ele é infinito. Pela lógica, você consegue entender algo infinito? De jeito nenhum. O universo infinito? Explique isso pra gente. Então, várias coisas, as próprias Testemunhas de Jeová não conseguem explicar, pela lógica. Então, eles dizem que a Trindade não é lógico. Não há uma lógica na Trindade. Só que eles mesmos afirmam que muitas coisas não têm lógica. Um Deus infinito. Um Deus que está em todo lugar. Então, essas coisas não têm lógica. E nem por isso a Testemunha de Jeová vai deixar de crer em Deus. Porque a Bíblia, realmente, quando nós vamos tratar sobre Deus, muitas coisas não há lógica. Quando você vai tentar entender, inclusive, é até um tema interessante para os próximos estudos. Deus cria o povo, né, as pessoas, sabendo que eles iriam pecar. E por que já não criam, então, pessoas que não pecavam? Entende? Então, assim, tem coisas que não há lógica. Lógico, a gente tem, sim, a gente tem as nossas ideias, tem textos que corroboram para aquilo, para a gente poder explicar isso. Mas há coisas que você que está ouvindo, eu tenho certeza. Você tem coisas que você crê que não tem lógica. Tá certo? Mas nem por causa disso, nós vamos deixar de crer na Bíblia. Da mesma forma que o ateu, com a lógica, não consegue explicar muitas coisas. Por exemplo, como que o mundo veio do nada. Há lá uma grande explicação sobre Big Bang e tudo mais, e né, eles tentam explicar dessa forma. Mas beleza, quem que deu a partida inicial? Logicamente é Deus. E nem por isso eles deixam de ser ateu, tá certo? As Testemunhas de Jeová, eles deparam, né, com esse problema. Um texto do livro deles de Raciocínios à Base das Escrituras, página 123. Esse aqui é um texto de literaturas das Testemunhas de Jeová. Tem uma pergunta. Será que Deus teve começo? Salmo 92. Antes de nascerem os próprios montes, ou de teres passado a produzir, como que com dores de parto, a terra e o solo produtivo, sim, de tempo indefinido a tempo indefinido, tu és Deus. Isso aqui está na literatura das Testemunhas de Jeová. É um texto de Salmos 9:2. Agora vai vir a explanação da literatura. Há lógica nisso? É uma pergunta. Nossa mente não pode compreender isso plenamente. Essa pergunta, há lógica nisso? É uma pergunta conclusiva. Não há lógica. Um Deus infinito, né, que você acabou de falar. Um Deus infinito, tem lógica isso? É a pergunta deles. E é uma pergunta com uma resposta conclusiva. Você sabe que não há lógica nisso. Nossa mente não pode compreender isso plenamente, mas não é uma razão sólida para o rejeitar. Considere esses exemplos. O tempo. Ninguém pode indicar um determinado momento em que o tempo começou. E é um fato que, embora nossa vida termine, o tempo não acaba. Não rejeitamos a ideia de tempo só porque há aspectos a respeito dele que não entendemos plenamente. Antes, regulamos a nossa vida por ele. O espaço. Os astrônomos não encontram nem começo nem fim no espaço. Quando mais distante investigam o universo, mais espaço existe. Eles não rejeitam o que a evidência indica. Muitos dizem que o espaço é infinito. O mesmo princípio se aplica à existência de Deus. Concorda com isso? Plenamente. Plenamente. Isso aqui é uma literatura das Testemunhas de Jeová. Ou seja, vamos resumir o que eu acabei de ler. As Testemunhas de Jeová, que são arianas, podemos dizer assim, não creem que Jesus Cristo é Deus porque não tem lógica.
Não há lógica nisso. Eles também afirmam que outras coisas não há lógica. O infinito, por exemplo. O universo infinito não tem sentido, não há lógica nisso. Um Deus infinito, não há lógica. Então, meu amigo, meu amado, que você está escutando esse programa ou assistindo esse programa, você acabou de aprender aqui. Quando uma pessoa que não crê na Trindade vai dizer para você que não há lógica nisso, você diz para ele, você também crê em um monte de coisa que não há lógica. Então não cremos na Trindade porque não há lógica, ou porque há lógica. Nós cremos na Trindade porque está na Bíblia. E nos próximos estudos nós vamos tratar sobre isso. Exatamente, é o nosso propósito. No próximo estudo falar sobre a Trindade no Velho Testamento e no outro estudo falar sobre a Trindade no Novo Testamento. Mas já que nós tocamos em fatos históricos, se você me permite, eu gostaria de citar mais um dado que eu acho importante. Porque atualmente eu já vi pessoas gravando vídeos dizendo que o que a igreja esconde de você. Dizendo que a igreja esconde o evangelho de Pedro, o evangelho de Judas. E por que isso... É um monte de livro apócrifo que houve os papas esconderam aquilo e é a teoria da conspiração bíblica. Exatamente. Então eu gostaria de dar uma resposta, já que tocamos no fato histórico. E no começo do programa falamos a respeito dos gnósticos. Como que os próprios apóstolos, como Paulo e João, combateu esta heresia gnosticista, né? Então, porque a Bíblia e os escritos apostólicos, eles não reforçavam as ideias dos gnósticos. O que acontece? Naquela época, eles começaram a soltar vários evangelhos e esses evangelhos faziam o quê? Reforçavam aqueles falsos ensinamentos gnósticos. Então, esses evangelhos foram refutados porque eles tiveram origem no gnosticismo e vinham reforçar ideias gnósticas. Então veja que essa heresia fez com que os cristãos se levantassem e trabalhassem a verdade para combater esse tipo de coisa. E mais precisamente, a maioria dos cristãos não sabe por que a Bíblia foi confeccionada com esses 606 livros que nós temos aqui. E por quê? Tirando vários ensinamentos do gnosticismo, levanta-se, depois dali do ano 140 da era cristã, um homem chamado Marcion. E o que este homem fez? Este homem separou algumas literaturas do Velho Testamento e algumas literaturas do Novo Testamento. Ele tinha parte do Evangelho de Lucas e 10 cartas apenas de Paulo. E ele fez um cano para ele. E ele dizia que aquilo era a palavra de Deus e que o resto devia ser rejeitado. Então, este homem, Marcion, ele confeccionou uma Bíblia para ele e dizia que aquela Bíblia somente deveria ser seguida. E como resposta a Marcion, o que aconteceu? Os pais da igreja, eles selecionaram os livros que eram mais conhecidos e selecionaram os livros que tinham critérios como apostolicidade. O que quer dizer isso? Eram cartas escritas por apóstolos e também por pessoas ligadas aos apóstolos. E que as igrejas davam grande credibilidade e as ameaças que estavam acontecendo de os gnósticos e lançarem livros e Marcion aproveitar apenas parte das escrituras. E isso fez com que a igreja, então, trouxesse ao mundo o cânon, ou seja, o Novo Testamento, a Bíblia junto com o Velho Testamento. Então, a doutrina dos gnósticos e a doutrina de Marcion, que combateu a igreja nos primeiros séculos, fez com que a igreja, então, selecionasse os livros mais confiáveis, selecionasse os livros que foram escritos por apóstolos ou pessoas ligadas aos apóstolos e rejeitasse os demais. Então, esses evangelhos, eles foram rejeitados, o evangelho de Pedro, o evangelho de Judas e outros, porque a intenção desses evangelhos era confirmar falsas doutrinas, era confirmar heresias. Então, a igreja se levanta e produz o cânon, o que é uma bênção para nós até o dia de hoje, mas foi assim que aconteceu. É isso aí. Você citou na história, é muito importante, a gente também acabou de falar aqui, sobre Ário. Ele foi a pessoa que mais lutou para provar que Jesus Cristo não é Deus. Eu estou pegando aqui como referência, hoje, né, atualmente, as Testemunhas de Jeová é a religião que mais ensinam eles que Jesus Cristo não é Deus. Por isso que eu estou pegando as Testemunhas de Jeová como exemplo. Inclusive, eles mesmos, escrito na Sentinela, eles concordam que aqueles que têm um conhecimento bíblico podem
ensinar aqueles que não têm um conhecimento bíblico, tá? Então, eu estou pegando esse argumento deles para a gente também poder mostrar a verdade para aqueles que não entendem, né? Ou não entendem plenamente as Escrituras. Agora é o seguinte, você sabia, o José Aldair, que Ário, na visão de Charles Taze Russell, que é o fundador das Testemunhas de Jeová, ele acreditava que daquelas 7 cartas, as igrejas do Apocalipse, né, aquelas cidades, a terceira igreja ali, ele diz que Ário foi o mensageiro daquela igreja. A Pérgamo. Isso. Foi o próprio Charles Taze Russell que falou isso aí. Está no livro Que Tem Feito a Religião pela Humanidade, página 264. Ele é a espada do Espírito que foi mandada ali à terceira igreja do Apocalipse. Para vocês verem o tanto que eles adoram, né, Ário como se fosse aquele soldado, servo de Deus que tirou a divindade em Cristo. É um absurdo isso. Realmente isso eu não sabia, né? Mas ele é conhecido como um herege, isso. Ele é conhecido como um inimigo do cristianismo, ele é conhecido como a pessoa realmente que rebaixou a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se me permite, eu gostaria de ler um versículo aqui na segunda carta do apóstolo Pedro, onde ele diz o seguinte, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente ou encobertamente heresias destruidoras. Não são ensinos que são leves, não são ameaças pequenas, são heresias destruidoras que eles vão encobrir de uma forma bem sutil, dissimuladamente, como diz aqui. E ele fala, até ao ponto de renegarem o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então ele diz que essas heresias vão chegar até o ponto de renegarem os soberanos que os resgatou. Então, se eles não têm tido no Senhor Jesus Cristo como um ser divino ou como um ser igual ao Pai, o que eles estão fazendo? Eles estão negando o soberano. E aqueles que os resgatou, o Senhor Jesus é soberano. E nós não negamos aquele que para nós é o nosso Salvador, é aquele que nos resgatou, para nós é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e de tudo que nele existe e também o sustentador. Nós não rebaixamos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É isso aí. E então a gente acabou de responder, através desse texto que você leu, que se não crer na Trindade, ou pelo menos Cristo sendo como soberano, como o próprio Deus, não tem condições de haver salvação? É uma heresia destruidora. E o que ele diz aqui no final do versículo? Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então aqueles que assim ensinam estão contra Deus, estão contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e o que os espera é a destruição. Então, esse programa nós vamos falar principalmente da história, e nos próximos programas nós vamos ler os textos bíblicos. Então você que está em casa, você que está assistindo, está dizendo assim, mas eles não abrem a Bíblia. Estamos tratando a visão histórica da Trindade, tá certo? O Didaquê, que foi escrito ali antes do 1º século, antes de fechar o cânon, já mostra Jesus Cristo como Senhor, como Kyrios. Depois do 1º século, 113, 116 depois de Cristo, a carta de Plínio a Trajano, jovem Plínio, governador de Bitínia, envia a carta a Trajano e diz que aqueles cristãos adoravam o tal de Jesus, né? Lembrando que ele era romano, ele não era cristão. Esse tal de Jesus era adorado como um Deus. Então, nos primeiros séculos, a igreja já cria na divindade de Jesus Cristo. Tanto é que o termo era Senhor, Imperador, Kyrios. Kyrios é quem? Quem domina. A ideia não era assim, Deus dominando, mas agora a igreja ela está respaldada ou alicerçada em Cristo. Cristo é o Kyrios, governador, o Senhor, ele tem autoridade sobre a igreja é de Cristo. Então por isso que no 1º século nós vemos vários relatos, vários textos, cartas e etc, de que Cristo é sim Deus e não um Deus. Embora os cristãos atualmente, nós lemos a Bíblia, isso é o mais importante, a gente lê a Bíblia, mas nós achamos importante, Rafael, trazer esses fatos históricos aqui, porque é importante a gente não repetir os erros que cometeram no passado.
E a história nos ensina a gente fazer desta forma, não cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. E esta doutrina da não divindade do Senhor Jesus ser subordinado ao Pai, é um grande erro que foi cometido na história, e com todo esse esclarecimento nós esperamos que livremos pessoas do erro, ou mesmo resgatemos pessoas que estão vivendo neste erro, e eles possam crer na divindade da pessoa do Senhor Jesus. Esse é o propósito. Agora nós vamos nos voltar nos próximos programas para a Escritura, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, para provar que realmente a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo é um igual ao Pai. Bom, então vimos aqui que historicamente, é claro que a gente poderia falar muito mais coisas, né? Existem livros grossos falando sobre a Trindade e a parte histórica. Não creia quando um adepto aí a doutrina que nega a divindade de Cristo, quando ele fala assim, mas a Trindade foi desenvolvida no Concílio de Nicéia, isso não é bíblico, etc, etc, tal. Nos próximos programas nós vamos mostrar que é bíblico. Deixa eu só ler mais um pequeno trecho da Sentinela Despertai, 8 de abril de 1969. A Despertai é uma literatura das Testemunhas de Jeová. Abre aspas, ao escrever a crônica relativo à morte do peregrino Proteu, famoso cínico, Luciano diz, entre outras coisas, que os cristãos falam dele, Cristo, como Deus. De novo, falam dele, que é Jesus Cristo, como Deus. Está na Despertai, 8 de abril de 1969. Está tratando aqui, nesse contexto, que Jesus Cristo era visto como Deus antes do Concílio de Nicéia. Então, o que acontece? A Trindade foi desenvolvida no concílio, mas a sistematização... Então, José Aldar, a sistematização foi importante porque até hoje, se você pegar aí evangélicos comuns, né, pessoas que vão nas igrejas, tal, leem a Bíblia, eles conseguem explicar a Trindade perfeitamente? Não, até uma vez um irmão brincou dizendo, se alguém conseguir explicar a Trindade, então já não seriam 3, seriam 4, né? Porque é impossível um ser humano com a mente tão limitada explicar a Trindade. Nós cremos porque a Bíblia afirma. Existem coisas que nós não vamos conseguir explicar. E por causa disso, como eles têm as respostas prontas, eles vão dizer assim, então é um mistério, não é? Porque como a gente não consegue explicar perfeitamente, mas conseguimos explicar, temos as respostas para as perguntas. Porém, realmente é um mistério, como um monte de outra coisa é um mistério. A infinidade de Deus, conhecer o tempo do começo ao fim é um mistério. Nós não conseguimos explicar perfeitamente, mas existe, ele está nas Escrituras, e Deus é divino antes mesmo de formatar ali, sistematizar a doutrina da Trindade. Isso, como nós explicamos, os cristãos do século II já acreditavam na Trindade, e lá no século II, Tertuliano, então trouxe essa palavra Trindade muito tempo antes do Concílio de Nicéia. Bom, então terminamos aqui mais um programa respondendo sobre as Escrituras. Não esqueça de acompanhar os próximos programas, onde nós vamos ler na literatura sobre a Trindade e a divindade de Cristo, tá certo? Então, se você tem alguma dúvida, você tem alguma sugestão, envie-nos a sua pergunta ou seu comentário no facebook.com/respondendo sobre as Escrituras, ou até mesmo no nosso WhatsApp, 16 99299 9452. Novamente, 16 99299 9452. Nos vemos então nos próximos programas. Até mais!